Se você é uma dessas pessoas que sempre aceita convite para compromisso que você não quer ir, que sempre tá abrindo mão dos seus programas para fazer as vontades dos outros, que tá sempre colocando essas vontades dos outros na frente das suas, e aí você tá lá, né? Fazendo de tudo para agradar, para ser fofa, legal, amável, leve, que se esfola dizendo que sim pro outro ou pra outra, porque morre de medo de dizer não, odeia o climão que vai vir depois, e aí você vive se queimando nos próprios panos quentes. Esse termo, a síndrome da boazinha e a compulsão por agradar, é o nome do livro de uma psicóloga americana que chama Harriet Brecker. E apesar dessa síndrome não ser uma síndrome real oficial, propriamente dita, eu acho maravilhoso o nome do livro e a abordagem que essa psicóloga traz para a gente prestar atenção como esse traço de comportamento é algo que começa como uma motivação positiva e pode sair do controle e se tornar um comportamento autodestrutivo. Esse subtítulo, né, como se curar da compulsão por agradar, eu acho muito maravilhoso, simbólico e traz várias analogias. Como é angustiante quando você começa a relação com alguma coisa que na teoria seria uma relação boa e de repente isso sai do controle, né? Trazendo o paralelo com a comida, que eu acho que ilustra bem, a angústia é você entender que você está esvaziando todo o seu prazer de algo que seria bom. Então comer era para ser gostoso e de repente quando você está em crise, a ânsia é maior, o tá lá é mais forte do que o comer. E aí você fica com medo de perder o controle, de não ter mais, da escassez. Eu acho que no amor é um pouco isso, sabe? A gente tem tanto medo do não, do climão, do ficar sozinho, que a gente começa a se empanturrar do outro e empanturrar o outro de afeto, de carinho, de gentilezas, com medo de que essa relação morra de fome. Mas talvez exatamente esse movimento de empanturrar é que esteja nos matando, antes de matar a relação. A gente aprendeu que para ser amada, a gente precisava ser boas meninas, precisava obedecer, e a gente recebeu o reforço positivo toda vez que a gente obedeceu. Quem aqui não cresceu ouvindo, nossa, mas ela é tão boazinha, não dá trabalho, é obediente, delicada. Ser boazinha é sinônimo de ser educada. Fazer o que os outros esperam é visto como valor, como modus. Quanto mais a gente obedece, mais os pais amam a gente. Rola um reforço positivo. E aí você fala, bom, então esse é o jeito de ser amada e de estar no mundo. E rola um efeito rebote porque a gente mistura a valorização com a castração. Olha o nó que dá na nossa cabeça. Então, como eu falei aqui pra vocês, a gente é premiado quando obedece e leva bronca quando discorda. Discorda, hein? Vejam bem a palavra, não desobedece. Mas quando a gente chora, quando a gente se frustra, a gente é visto o quê como criança? Criança que tá fazendo malcriação. E aí a gente mistura tudo. Parece que discordar é sempre desobedecer, é sempre fazer malcriação e a gente vai ser punido. Quantas broncas, quantos castigos, quantas caras feias a gente não acumulou toda vez que a gente não foi uma criança obediente. E aí, o que a gente aprende nessa dinâmica? Que não atender aos desejos de quem a gente ama vai fazer com que essas pessoas nos amem menos. Isso começa com seu pai, com a sua mãe, com a sua avó e vai até o cara que você tá saindo hoje. E além de começar na infância, essa loucura de querer ser boazinha, de querer agradar, reverbera muito já nas turmas de amigas e amigos ali na pura pré-adolescência, né? Porque naquela idade você acha que você tem que ser igual pra pertencer. Gostar das mesmas roupas, dos mesmos programas, falar as mesmas gírias. A gente aprende, parece que ali na infância, pré-adolescência, adolescência, que o vínculo de amor tá na afinidade. E é claro que é maravilhoso ter afinidade, mas a gente esqueceu de aprender que afinidade não é ser igual ou concordar com tudo. E que as diferenças não precisam abalar a tal afinidade. Você pode gostar de sofrência, sua amiga de índio, um de acordar tarde, outro de acordar cedo. Eu passei por isso outro dia, né? Eu fui jantar com um grupo de amigas novas que eu tô querendo ser muito legal pra que elas me achem legal, porque eu acho elas muito legais. E é ótimo a gente querer ser legal, mas é muito perigoso eu não querer mostrar que um dia eu tô mais desanimada ou eu discordar de alguma coisa. Então a gente tava numa mesa e a amiga de uma amiga dessas meninas que eu tô saindo fez um comentário que eu achei machista, eu achei careta sobre relações e eu me coloquei. Na hora eu falei, olha, não concordo, eu acho que... Engraçado, justo você que é a única pessoa casada e que tá falando que o seu casamento, uma das bases dele é que vocês têm espaço de liberdade, tá virando pra outra aqui e falando que o cara que ela tá saindo tem todo o direito de controlar o celular dela. Eu não acho isso legal, acho que isso é um desserviço. Eu falei isso, gente. Aí a minha compulsão por querer agradar
apitou assim, ó. Pá, 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 pá. Colocando amigas novas legais em risco. Já veio gastrite, já veio uma quentura. E se fosse a Carolina de 2, 3 anos atrás, eu ia ter pedido desculpa, ia ter falado, não foi bem isso que eu quis dizer. Ia ter colocado os tais panos quentes. E aí eu parei e falei, não, eu não preciso querer agradar o tempo inteiro. A gente pode discordar. Discordar é saudável, né? Até pra você, quando você valida a sua voz, você valida a voz do outro. Você entende que a pessoa também não precisa te agradar o tempo inteiro pra demonstrar afeto. E às vezes isso a gente até entende, né? Mas a gente não consegue desconstruir esse nosso modus operandi. Então esse dia eu fiquei muito feliz porque eu desconstruí isso. E esse lugar da afinidade, do concordar e de ser tudo igual, que eu falei da adolescência, pré-adolescência, também rola um espelho disso na vida amorosa, nos apps de paquera. Você entra lá pra dar uma olhadinha e a Big Data fala o quê? Você tem 89% de afinidade com esse crush baseado nas coisas que vocês têm em comum. Quer dizer, para você garantir a manutenção dos seus 89%, é melhor mesmo que você concorde com tudo, que você queira fazer os mesmos programas, acordar nas mesmas horas, entender as indelicadezas, o mau humor, afinal de contas. Se você titubear, seus 89 vão para 78, aí vai ter uma mulher com 92 e aí já era. Gente, e isso vai levar a gente para uma outra síndrome, que é a síndrome da impostora. Tem até vídeo aqui no canal. Porque você vai começar a querer agradar e fazer uma versão editada de você. E eu acho que o mais perverso dessa síndrome da boazinha é que, assim como acontece na infância, quando você agrada, você é elogiada. Muitas vezes a relação rola, as histórias vão pra frente, o cara te elogia. E aí você pensa, tá vendo? Vale a pena. Você se sente a paladina do amor, porque você fala, não, em tempos que todo mundo é egoísta, só foca no próprio umbigo, eu não. Eu sou generosa, eu sei construir uma relação, eu tô aqui batalhando pelo nós. Mas olha os problemas dessa lógica. Primeiro que assim, se você já usa esse modus operandi, quando mais você faz, menos elogiada e reconhecida você é. Voltando pros pais, tem aquela frase básica, né, de minha filha, meu filho, você não tá fazendo mais que obrigação. Quer dizer, se você é a pessoa que sempre organiza a casa, que sempre abre mão dos seus programas para ir no do outro, que sempre cuida das burocracias da viagem, que pede Uber, que lava a louça, que divide a conta no restaurante com os amigos, a pessoa e as pessoas que estão com você vão se acostumando com essa dinâmica. Não, ela é mesmo assim. E aí, você faz para agradar, esperando um elogio, esperando reciprocidade. E sabe o que acontece? Você recebe uma dose extra de comodismo e de ingratidão, porque a pessoa acha que você tá fazendo porque você quer. Então vai vir cada vez menos do outro, menos elogio, menos reciprocidade e você vai se esfolar cada vez mais. Aí você pensa assim, que saco, essa pessoa tá me explorando. Tá mesmo? Tá rolando exploração ou autoexploração? Porque é fácil reclamar do outro que não valoriza as coisas que você faz, mas se você tá fazendo pra agradar, pra manter a outra pessoa vinculada em você, então no fundo a responsabilidade é sua, né? Olha aí, a autorresponsabilidade. Se você tem medo de se colocar e abalar o vínculo, não é porque você é boazinha. Talvez é porque você seja medrosa. E a gente vai falar de medo, porque esse medo só tende a aumentar e o seu estado de esfolamento também, porque assim, quanto mais boazinha você é, melhor você fica em ser boazinha. E aí você vira tipo funcionário do mês de ser boazinha e aí rola um burnout, porque como toda habilidade, quanto mais você treina, mais você fica bom. Então, você vai resolver todos os pepinos do outro cada vez mais rápido, vai saber colocar panos quentes no mau humor do cara, vai aprender a dormir com aqui, ó, algumas verdades entaladas na garganta, em nome de um café da manhã em paz no dia seguinte. E nessas, não só você atende esses desejos reais da pessoa, que como eu falei, podem virar cada vez mais abusivos e com menos obrigadas depois, se a pessoa for te manipulando, mas você também começa a atender desejos inventados. Você serviliza você mesmo achando que amor é produtividade. E daí você já quer antecipar necessidades e cria necessidades. Sabe aquilo de hotel? Fazemos melhor para poder atendê-lo, atendemos bem para atendê-lo sempre? É isso. Aí você vai nessa lógica de marketing do amor e começa a prever vontades e anular cada vez mais a sua em nome de algo que a pessoa talvez nem pediu. Eu acho que isso também tem muito a ver com uma noção religiosa mal interpretada de que amor tem que ser sacrifício, sabe? De que amor dá trabalho
E aí você vai lá, funcionarona do mês, e fala, não, eu me esfolo por amor. Será que a gente não pode criar o vínculo de amor de um outro jeito? Porque o problema é que quando a gente constrói só no agradar, você diz que faz de coração, mas talvez você faça pelo seu coração, pelo seu desejo de ser amada, de ser validada. Porque você acha, não, como eu sou atenciosa, generosa, já que não custa nada, será que não custa nada mesmo? Ou tá custando a sua sanidade mental, sua gastrite? Tem muita matéria que fala que pessoas que vivem nessa compulsão de agradar, às vezes desenvolvem doenças psicossomáticas. Fica sem falar, fica com gastrite, com o intestino preso. O medo do desamparo e do abandono, eles são tão grandes que a gente faz de tudo para não ficar sozinha para sempre. A que custo? Que tipo de relação você tá construindo? Você não tá sozinha, mas você tá com alguém que não te permite ser você? E talvez assim, essa pessoa até permita. Você tá com alguém e você não se permite ser você com ela? Olha como o problema da compulsão tá na gente. E eu vejo que quanto menos a gente treina o não, mais aterrorizante ele fica. Eu, como uma boa mulher que tem a síndrome da boazinha, vejo como é difícil sustentar o conflito. Eu dei esse exemplo do restaurante e muitas vezes eu já pedi desculpa porque eu não queria. Eu fiquei com medo de dormir brigada, porque eu falava, cara, vai ser pra sempre essa briga. Nunca mais a amizade vai voltar a ser como era. Nunca mais o namoro vai voltar a ser como era. E aí é tanto fatalismo que a gente não espera as coisas. A gente não digere a discussão, nem deixa o outro digerir. E é importante a gente começar a treinar esse não. Tem o livro da Miriam Goldenberg, eu entrevistei ela aqui, que é o Liberdade, Felicidade, que é pra gente poder ligar esse botãozinho pro outro e pra gente. Sair dessa chave de que amor é sacrifício. A gente tem que começar a treinar, gente. É treino. E pra mim não é fácil, mas é pequenininho. É dar uma opinião diferente. Aceitar que você pode discutir com respeito, mas que cada um pode ter uma opinião. Que você não precisa atender a todas as demandas do outro. E que a pessoa talvez faça bico, e tudo bem. Ela vai estar de mau humor às vezes, você também, né? Sabe aquela coisa de as coisas dão o peso que elas dão? Se a gente tá sempre querendo agradar, qualquer coisinha vira uma panela de pressão. Mas nessa panela de pressão, a chance não é que a relação exploda, mas que você imploda. Então aqui, vale, eu falei de tanta deseducação das crianças, acho que tem uma coisa de máxima de vó que vale a gente lembrar. Que é se deu valor, minha filha e meu filho. A gente acha que é egoísmo cuidar da gente, se priorizar, mas o jeito como eu me trato mostra muito pro outro o jeito que ele pode me tratar. Tinha a mãe de uma amiga minha que falava, se você deita no chão, se estatela, o outro acha que você é capacho, pisa em cima e vai pra rua. Então, se você sempre se coloca nesse lugar servil, se você se cala, se você se menospreza, como é que você espera que exista uma relação de igual para igual? Isso tem a ver com a gente começar a ficar menos dependente da validação externa, de topar dormir sem o elogio. E eu acho que a gente também tem que entender que abrir mão do lugar da boazinha é talvez perder pessoas que não sejam legais pra gente. Então, se você tá com alguém que não sustenta a frustração, que faz um jogo de manipulação, de chantagem emocional, tipo a que eu contei do cara, eu precisava de você, você não quis transar comigo, estou decepcionado, não queira essa pessoa, entendeu? Ela não é boa pra você. De que adianta você ser boa pra ela se a relação não é boa pra você? Então, acho que a gente pode sempre pensar em ser gentil, em ouvir o outro, em trocar e construir, mas vale sempre se perguntar, a que custo?